Seja muito bem-vinda ao projeto Casada e Feliz. Aqui eu falo de como ser casada e continuar feliz, enfrentando os desafios do casamento. Eu sou Silvana Blanc e o tema de hoje é como ter mais diálogo no casamento. É uma questão que muitas pessoas me pedem, como que eu faço para ter diálogo? Eu não consigo conversar, a gente não consegue mais se entender e termina sempre em briga. O que a gente faz para ter mais diálogo no casamento? A primeira coisa que a gente precisa aprender e entender é que todos nós, somos luz e sombra. Nós temos a nossa parte que é iluminada, aquela parte que tem tudo de bom em nós, mas também temos os nossos defeitos. Tem aquela parte que a gente não gosta, aquele defeito que nem eu mesma gosto em mim. Então eu tenho que entender que nós somos luz e sombra. Nós também erramos. E quando a gente entende isso, que o meu marido, ele também tem os seus defeitos e tem as suas qualidades, que ele também tem o direito de ter esse lado que eu também não gosto, apesar de, assim, não quer dizer que eu tenha que aceitar e aceitar todos os defeitos dele e a gente não ter que trabalhar isso para transformar aquilo que a gente não gosta. A gente tem que transformar esse lado, a gente tem que manter o equilíbrio emocional, mas existe esses dois aspectos, a luz e sombra. E quando eu entendo isso, que a outra pessoa também tem esse lado, que a outra pessoa também erra, eu tenho que parar de querer sempre de estar certo. Esse é um dos maiores segredos para você ter diálogo. A gente às vezes quer tanto tá certo em uma conversa, em uma situação, que a gente não escuta o outro. E como é necessário a gente conseguir escutar o outro, escutar a versão do outro, qual é a visão do outro, porque tudo que eu vejo com o que tem dentro de mim, com a minha perspectiva. Mas quem sabe o meu marido tem uma perspectiva diferente daquela situação que aconteceu conosco. Então, quando eu suspendo esse julgador, essa coisa julgadora de ficar pensando que tudo tem que ser do meu jeito, que eu sempre tenho que ter razão, quando eu faço isso, eu já abro um caminho para o diálogo, para esse entendimento. Então, a primeira coisa, antes da gente querer conversar com o outro, é a gente conhecer um pouco mais da gente, conhecer um pouco mais como nós funcionamos. E existem 4 necessidades básicas do ser humano. 4 necessidades que todo ser humano tem. E agora eu vou trazer essas necessidades aqui para o casamento. A primeira delas é você querer ser ouvido na essência. Todas as pessoas precisam ser ouvidos na essência. As conversas são interrompidas muitas das vezes nos primeiros 17 segundos. A gente não tem mais paciência de ouvir o outro falar. A gente não quer mais ouvir o outro. Quando o outro começa a falar, a gente interrompe e já coloca a nossa opinião. E a gente quer estar certo o tempo todo. Então, ser ouvido na essência, a gente aprender a ouvir o outro. Se eu quero conversar melhor, se eu quero ter mais diálogo, eu tenho que aprender a ouvir. É por isso, aquela que a gente sempre fala, né? É um ditado antigo, muito simples, mas que não deixa de ter razão. A gente tem 2 ouvidos e uma boca. E por que não ouvir mais? Por que não ser curioso? Deixa eu ver o que se passa na cabeça do outro. Qual é a opinião do outro sobre isso antes de eu mostrar que eu estou certa. Então, antes de eu querer sempre estar certa, você tem que querer ouvir o outro. Ouvir o outro na essência, você poder olhar nos olhos, você ter paciência para ouvir. Porque se você não tem paciência para ouvir, você não vai conseguir ter um diálogo. Então esse é o primeiro ponto. A primeira
necessidade básica do ser humano é ser ouvido na essência. As pessoas querem ser ouvidas e muitas das vezes a gente atropela. O marido começa a falar, a gente, não, principalmente as mulheres. Nós mulheres, uma das maiores reclamações dos homens, de forma unânime, é que as mulheres são muito briguentas. O que os homens mais reclamam das mulheres é que as mulheres são briguentas. Às vezes as mulheres fazem uma lista de reclamação dos homens. Aí quando você pergunta para o homem, minha mulher é muito briguenta, ela briga muito, tudo ela briga, tudo ela reclama. Mas é por isso, porque a gente não tem paciência de ouvir na essência, e aí a gente quer ter razão e a gente já vai fazendo nossas conclusões, porque a gente é ligada a 1000, né? Enquanto ele está pensando naquela situação, você já está pensando, você já está resolvendo outra coisa, a gente já está pensando no filho, a gente já está pensando no que tem que fazer depois, mas a gente tem que buscar equilibrar isso, trabalhar isso e aprender a ouvir. E isso é um exercício diário. Eu não vou falar, a partir de amanhã eu vou ser uma pessoa super paciente e eu vou passar a ouvir o meu marido na essência. Eu vou passar a ter atenção, eu vou esperar ele acabar de falar e só depois eu vou pôr minha opinião. Eu posso te dizer aqui com quase 100% de certeza que amanhã, se você tomar essa decisão hoje, amanhã você vai se deparar atropelando o seu marido e você falar, caramba, não é que eu faço isso mesmo? Porque isso é um trabalho diário. A gente aprender a ouvir, a esperar o outro a falar para a gente poder dar a nossa opinião. E se você estiver certa mesmo, então você mostre por que você está certa. Mas às vezes é preciso a gente ouvir o outro. Às vezes a gente quer tanto estar certa, a gente acha tanto que a nossa opinião é que vale, que a gente não ouve o outro. E com isso, não tem diálogo. Eu queria ter mais diálogo no meu casamento. Então, como que eu vou ter diálogo se eu não abro mão de estar certa, se eu não consigo ouvir na essência? Então, essa é a primeira necessidade de todo ser humano, que é ser ouvido na essência. A segunda necessidade é ser notado, ser reconhecido. Quantas pessoas estão dentro do relacionamento, dentro do casamento e não se sentem reconhecido, não sente valorizado pelo outro. E isso é importante, todos nós temos essa necessidade de ser reconhecido, de ser valorizado naquilo que a gente faz. Às vezes a gente trabalha o dia inteiro, a gente cuida da casa, ou a gente faz uma comida. Quantas pessoas sentam para comer e comem e assim, nem agradecem, nem elogiam se a comida tá boa ou não, comem como se o outro que fez tivesse feito aquilo por obrigação somente. Então a gente precisa reconhecer essa segunda necessidade, que é reconhecer o outro, patrocinar o outro positivamente, porque isso é fundamental dentro de um relacionamento, a gente reconhecer a qualidade do outro, reconhecer o que o outro faz, mesmo que seja no cotidiano. Se hoje meu marido acordou mais cedo e preparou um café da manhã para mim, que de fato isso aconteceu, eu tenho que agradecer, eu tenho que reconhecer, porque tudo que a gente faz no relacionamento, mesmo que no dia a dia, é um ato de amor, é um ato de doação. Num relacionamento, cada coisa que a gente faz, a gente está se doando. É um ato também de serviço e a gente precisa ser reconhecido. E outra coisa nesse reconhecimento é a gente aprender a comemorar com o outro, a vibrar com o outro, aos projetos do outro. A gente está junto, patrocinando de forma positiva cada conquista. A gente precisa comemorar as conquistas dentro do casamento, comemorar as conquistas do outro, porque a gente precisa alimentar emoções positivas, coisas positivas em nossas vidas, ao passo que a gente alimenta esse sentimento positivo, que a gente alimenta as nossas emoções positivas, a gente vai cada vez mais ter um relacionamento fluido. Então essa é a segunda das 4 necessidades básicas do ser humano,
eu falei de ser ouvido na essência, eu falei de ser notado, de ser reconhecido, e a terceira é ter o direito de errar, que eu comecei falando disso. Todos nós temos luz e sombra, nós acertamos e nós erramos, até nós mesmos. Quantas vezes você já falou algo em que você se arrependeu depois? Você ficou nervoso, teve aquela atitude e você fala, puxa, eu não queria ter reagido dessa forma. Mas aí quando você viu, já foi. É aquele lado que a gente ainda não gosta muito em nós. Mas a gente pode sim reconhecer que tem o direito de errar. Assim como o outro, todos nós temos esse direito. Isso não significa que a gente tem que permanecer no erro. Então eu posso errar o tempo todo? Não, eu tenho que reconhecer aquilo que eu fiz de errado e não errar mais. A gente até tem aquele ditado, errar em coisas novas, em coisas que eu ainda não sei que eu consigo errar e que eu vou ter o controle. Mas eu tenho que entender que essa terceira necessidade é que a gente tem o direito de errar. E a quarta necessidade do ser humano é o direito de pertencimento. Todos nós temos que pertencer à nossa família. Quantas pessoas hoje estão dentro de casa, mas se sentindo excluídas dentro de casa? Elas não se sentem pertencentes daquele ambiente. Então, isso é uma necessidade básica de todo ser humano. Onde a gente está, a gente precisa se sentir que pertence àquele lugar. Se é no seu trabalho, você precisa fazer parte disso. Ao passo que você se sente excluído, você começa a trabalhar sem vontade, sem ânimo, sem desejo. E é assim também no casamento, é assim também no relacionamento. Eu preciso sentir que quando eu estou dentro de casa, eu pertenço àquele ambiente, eu faço parte daquela programação. As pessoas querem a minha companhia, eu me sinto amado, eu me sinto feliz nesse ambiente, eu faço parte desse ambiente. Então, é o pertencimento. Eu sinto que eu pertenço a esse ambiente familiar. Quantas pessoas, quando estão com dificuldade no relacionamento, no casamento, não querem voltar para casa, não querem chegar em casa depois do trabalho, porque o lar não é um lugar que ele está se sentindo bem, que você vai estar se sentindo bem. Aí você fica querendo inventar lugares para ir, para não voltar para casa. Então você precisa sentir que você pertence àquela família, que você pertence àquele ambiente, sentir que você faz parte do contexto, ser inserido. Então, quando a gente faz os planos da nossa família, a gente tem que inserir todo mundo. Todo mundo faz parte, todo mundo é importante. E aprender a apreciar cada momento do dia. Se é o café da manhã, a gente apreciar aquele momento juntos, de conversa, um momento de agradecimento, um momento de estar juntos. Não tem que ter celular na mesa, porque esse é o momento de vocês aproveitarem. É cada momento, é vocês cultivarem esse momento em família, cultivar esse momento para o relacionamento. E você vai sentir que você pertence àquele ambiente, que você é querido, que você é amado, que você faz falta ali naquele lugar, que é importante a sua presença ali. Então são essas 4 necessidades do ser humano: ser ouvido na essência, ser notado, ser reconhecido, ter o direito de errar e ter o direito de pertencer. Depois a gente entender tudo isso, a gente entender que eu preciso ter mais paciência, que eu preciso saber que eu tenho que baixar esse julgador, essa coisa de julgar que o outro está sempre errado, de julgar que o outro sempre fala coisa errada, que ele vai falar errado. Então eu já me adianto e eu falo, eu corto a pessoa no meio da fala dela, porque eu já estou julgando que ela está errada mesmo. Eu não quero nem saber a opinião dela. Eu já corto e não deixo nem falar. Então, quando eu já vou com um preconceito, né? Eu já estou ali já pensando do que eu acho certo e pronto, não estou disposta a mudar de opinião. Não tem diálogo, não há o que se falar em diálogo. E depois a gente entender tudo isso, da gente reconhecer essa essência do ser humano, do que é importante para a gente ter esse relacionamento, para a gente começar a conversar.
Agora eu te pergunto, será que vocês falam a mesma linguagem? Será que você sabe qual é a linguagem do outro? Na Bíblia, em Gênesis, está escrito lá na Torre de Babel, quando houve a Torre de Babel, Deus falou, agora nada será proibido para eles, eles vão conseguir tudo, porque eles falam a mesma língua e estão em unidade, nada será impossível. Imagina, se a gente fala então a mesma língua do nosso cônjuge, se a gente está em unidade real com ele, nada será impedido para a gente, nada. Você pode conquistar o que vocês quiserem. Então, como é importante viver essa unidade e entender o outro. E aqui eu adoro falar disso, eu adoro falar sobre as 5 linguagens do amor. Quantas vezes a gente fica tentando se comunicar com o outro, só que a gente não entende que existe uma forma que o outro se sente mais amado, que se eu me comunicar daquela forma, ele vai entender muito mais. O que são essas 5 linguagens? Às vezes eu estou tentando explicar alguma coisa, eu estou tentando falar alguma coisa para o meu marido e ele não consegue entender, ou então ele não está se sentindo amado. Tem uma história de uma mulher que ela tem um marido que trabalhava o dia todo, ele chegava em casa, ele ainda ajudava nas coisas da casa, era aquele marido assim que para muitas mulheres seria um marido exemplar, que cuidava, pagava as contas, cuidava da responsabilidade dele, enfim, marido exemplar. Só que ela não se sentia amada. Por que será que eu não me sinto amada? Ele parece um bom marido, todo mundo fala que ele é um bom marido, mas eu não me sinto amada. Você sabe por quê? Porque a linguagem de amor dela era o tempo de qualidade. E ela, apesar de ter tudo aquilo, ele fazia as coisas para ela, ele era um homem bom, era um homem trabalhador, mas ela queria tempo de qualidade. Ela queria que ele sentasse à mesa, talvez com ela, que eles fizessem uma programação juntos, porque não basta estar dentro de casa. Para ela era importante ter aquele tempo de qualidade. E quando a gente tem um tempo de qualidade, é aquele tempo em que você está inteiro com o outro. Você não está pensando em outra coisa. Você não está pensando no celular, você não está pensando no trabalho de amanhã. Quantas pessoas estão fazendo uma atividade, mas com foco, pensando em outra? Vou perguntar aqui agora, se vocês se identificarem, coloquem aí no chat. Quantas pessoas já foram no supermercado e você está numa fila e de olho na outra fila? Aí você fala assim, aquela fila ali está andando mais rápido, eu acho que eu vou trocar de fila. Aí você troca de fila quando você está lá e aí você vê que aquela que você estava antes andou mais rápido. Quem nunca fez isso? Eu já fiz isso várias vezes. Por quê? Porque em vez de a gente se concentrar no momento que a gente já está prestando atenção no outro, será que lá vai ser mais rápido? Será? E a gente não foca naquele momento. E é isso, com o tempo de qualidade, a gente está inteiro com o outro. A gente está ali presente, inteiro. Vou falar das 5 linguagens do amor, como eu já comecei falando do tempo de qualidade, eu vou falar dele aqui. Essa é uma linguagem do amor. Tempo de qualidade. Então, às vezes, você tem várias outras qualidades do seu marido e aí parece que falta alguma coisa. Falta alguma coisa, eu não estou me sentindo amada, porque você precisa disso. Porque todos nós gostamos das 5 linguagens do amor. Se são formas de demonstração de amor, se são linguagens do amor, se são formas de comunicação, a gente gosta de todas. Só que cada um de nós tem uma linguagem que é primária, aquela que é mais importante pra gente, que a gente não pode abrir mão, porque a gente só vai se sentir amada se a gente tiver aquela comunicação, aquela forma de comunicar o amor. Você precisa sentir amada com aquela linguagem. Então, a primeira linguagem, tempo de qualidade. Você, às vezes, pode estar ali, a pessoa está falando um monte de coisa com você, ou ela está fazendo um monte de coisa para te agradar, ela te dá presentes, mas ela não está presente. Não está presente de verdade. Vocês não têm tempo juntos de qualidade. Então, você não vai se sentir amada. E é a mesma coisa.
tudo que eu tô falando pra gente é também para o homem. Qual é a linguagem do amor do seu marido? De qual forma ele se sente amado? A primeira delas, acabei de falar, tempo de qualidade. Outra linguagem do amor é a palavra de afirmação. A palavra de afirmação, ela é muito parecida com o que eu falei aqui, né? O seu ouvido na essência, ele tem uma ligação com esse tempo de qualidade, de você estar ali presente, de ouvir o outro. Agora, a palavra de afirmação, ela está ligada ao reconhecimento, que também está ligada a uma necessidade básica do ser humano. Quando eu falo em palavras de afirmação, a pessoa precisa ouvir. Ela precisa ouvir, eu te amo. Ela precisa ouvir, nossa, como você está bonita hoje. Ela precisa ouvir, nossa, que comida gostosa. Ela precisa ouvir, eu gosto da sua companhia. Porque a linguagem principal dela é palavras de afirmação. Então ela tem necessidade de ouvir palavras que incentivem. E a pessoa que está nessa linguagem de palavras de afirmação, às vezes você fica ali querendo abraçar para contornar uma situação e ela não quer o abraço, ela quer só que você diga, você é importante para mim, eu te amo, eu preciso de você, você faz falta. Então a palavra de afirmação, a pessoa precisa disso, ela precisa que você fale com ela o quanto ela é importante, ela precisa que você reconheça com palavras aquilo que você quer dizer. E essas palavras a gente também tem que ter muita atenção da forma de falar. Não é só patrocinar, não é só dizer eu te amo. Às vezes o tom de voz que a gente fala influencia. Eu, por exemplo, tenho que ter muito esse cuidado aqui na minha casa, porque aqui é uma família onde todos tocam, são músicos, o meu marido é músico, e ele é muito sensível a essa coisa da palavra de afirmação, da comunicação. Então, se eu falo alto, a pessoa já incomoda, parece que você está brigando, parece que você já está questionando. Então, a gente tem que ter cuidado com o tom de voz, da gente falar de forma mais doce, da gente falar com um jeito mais delicado, mais doce, para que a pessoa nos escute. Já viu quando a pessoa fala mais alto com você, você já cria uma resistência e você não quer ouvir? Então, para você ouvir, para você ter essa mente para ouvir, você precisa dessa docilidade de falar baixo, que aí sim, esse som vai entrar na mente da pessoa, senão ela não quer nem te ouvir. E outra coisa relacionada à palavra de afirmação é a diferença de pedir e exigir. Quantas vezes a gente quer alguma coisa e a gente exige? Quantas vezes a gente quer exigir do outro? Eu quero que meu marido me ajude em casa com os afazeres do lar. E aí você começa a exigir. Hoje você não fez isso, hoje você tinha que ter limpado aquilo. E você pede, só que você pede exigindo. É diferente. Tem uma cliente minha que ela fez essa experiência ela sempre brigava, né? Ele tirava a toalha e deixava a toalha molhada em cima da cama. E ela sempre brigava por causa daquela toalha. Um dia ela fez diferente. Ela falou, amor, você pode tirar a toalha, por favor, e colocar para estender, porque tá molhada em cima da cama? Ele nem a reconheceu, achou que ela não estivesse bem, porque ela estava acostumada sempre a brigar, a xingar, né? E aí sim, ele pegou com o maior carinho. É isso, a gente tem que também saber a forma de falar, saber pedir e não exigir, tem uma diferença aí. Então, principalmente, isso para todas as pessoas, principalmente quem tem a palavra de afirmação como linguagem principal. Então é importantíssimo a gente saber como falar. Então vamos para uma terceira linguagem do amor, que é o ato de serviço. Quem tem a linguagem principal do ato de serviço, ele precisa o quê? Ele precisa que o outro faça alguma coisa por você. Por exemplo, eu adoro que o meu marido acorde mais cedo que eu e faça o café da manhã, mesmo que não acorde mais cedo, mas que ele faça o café da manhã. Eu me sinto amada com isso. É o quê? Um ato de serviço.
é uma coisa que é um ato de serviço, ou alguma coisa que ele não precisava fazer, mas ele faz. Ah, eu vou levar seu carro para lavar, eu vou levar seu carro para abastecer. Ah, você quer que eu pegue alguma coisa na rua para você, alguma coisa que você teria que resolver, ele vai e resolve para você. Tudo isso são atos de serviço. E se você tem essa linguagem principal, você vai se sentir amada. Já tive, né, já atendi uma pessoa onde eu fazia o teste com ela e tudo que era de ato de serviço ela falava, não, isso não é minha linguagem, não é minha linguagem, porque o marido dela já fazia tudo. Ela falava assim, meu marido já limpa a casa para mim, meu marido já faz comida para mim, tudo que era ato de serviço ele já fazia. E aquilo não era o mais importante para ela, porque ele já fazia e ela achava aquilo comum. Ela queria outras coisas, era outra linguagem de amor dela. Então, a pessoa pode ser muito boa para você, mas se ela não atende a sua linguagem de amor principal, você vai parecer que está faltando alguma coisa, sabe? Vai parecer que está faltando alguma coisa para você se sentir amada. Então, a gente tem que reconhecer qual é a minha linguagem do amor e qual é a linguagem do amor do outro, para que a gente possa também trabalhar nessa comunicação da forma adequada. Então, eu falei aqui da palavra de afirmação, dos atos de serviço, do tempo de qualidade. Uma quarta linguagem do amor é o presente. Tem pessoas que precisam receber presentes para se sentir amado. Quem não gosta de presente, né? Acho que todos nós gostamos de presentes, é o que eu falei, a gente gosta de todas as linguagens. Só que tem gente que tem necessidade de receber algo. Sempre a necessidade de receber algo, que pode ser um bilhete deixado, feito com carinho, porque você se sentiu amada, porque o outro lembrou de você, o outro foi à rua e achou uma flor, pegou no jardim uma flor e te deu, você se sentiu amada. Não precisa ser grandes presentes, mas o fato da outra pessoa lembrar de você já é um carinho. Sabe quando a gente vai fazer alguma viagem e aí a gente traz aquelas lembrancinhas, lembrei de você que quando estive na cidade tal. Às vezes é uma coisinha simples, pode ser uma coisa muito simples, até muito barata, mas você quer o quê? Quando a pessoa traz uma lembrança dessa para você, o que você sente? Nossa, lembrou de mim, que bom, fiquei feliz, você foi em tal lugar e lembrou de mim. Pronto, você se sentiu amada, porque você recebeu um presente. Porque quando a gente fala assim, linguagem de amor, presente, a gente já pensa, nossa, a pessoa que tem essa linguagem do amor vai dar trabalho, porque se o outro não tiver dinheiro para ficar comprando presente, vai dificultar a situação. Só que não, é lógico que a pessoa vai gostar de um grande presente, mas também os pequenos mimos, o saber que foi lembrada, que você está pensando nela com aquele presente, com aquele presentinho, um bombom, quem não gosta de ganhar um chocolate? Então é isso, esses pequenos agrados do presente é essa linguagem do amor do presente. Então a pessoa precisa disso para se sentir amada, quem tem essa linguagem principal. E é bom lembrar aqui que às vezes alguns homens se surpreendem porque acham assim, vou comprar um presente bem caro para minha esposa, que ele acha que aquilo vai durar o ano inteiro, né? Eu vou comprar uma coisa bem cara, quem aí já não passou por isso? E aí o marido fica querendo lembrar o ano inteiro, não, mas lembra que eu comprei aquela coisa? Vamos lá, vamos pensar numa coisa aqui bem legal. Eu te dei um carro de presente, no início, no seu aniversário, e aí chega o Natal e ele fala, mas eu já te dei um carro esse ano, você quer mais presente? Gente, o presente, ele é para aquele momento. Não importa se foi caro, se ele foi barato, foi para aquele momento. Se ele acha que ele vai dar um presente mais caro para compensar um ano inteiro, ele está enganado. Porque os presentes, as lembranças, os mimos, eles são para representar aquele momento. É por isso que a gente não pode deixar a data especial passar em branco. Quantas vezes a gente deixa... isso acontece muito com casamentos que duram mais tempo, a gente acaba deixando,
Dia dos Namorados, Dia das Mães. Ah, esse ano não precisa de presente, né? Vamos combinar que a gente não troca presente, ninguém recebe. Eu já fiz isso. Eu já caí nessa bobagem de falar, ah, esse ano a gente não troca presente. E isso é horrível. É horrível, por quê? Porque se você deixa passar aquela data, o casamento ele vai esfriando. Então quem tem essa linguagem do amor precisa disso, precisa de um agrado para se sentir amada. A gente gosta de todas essas linguagens porque são demonstrações de amor. Só que a gente precisa da nossa principal, a gente precisa se conhecer, porque nós somos seres individuais e a gente é único. Nós somos únicos e cada um tem a sua linguagem. Então a gente precisa saber qual é a nossa linguagem do amor. A quinta linguagem do amor, que é o toque físico. Muitas pessoas confundem o toque físico com a relação sexual em si. E não é isso. Quem tem a linguagem do amor, do toque físico, é claro que vai gostar da relação sexual, só que ela tem necessidade desse toque o tempo todo, do carinho do outro o tempo todo. Aquela pessoa mais grudenta, sabe? Que quer andar na rua. Não que todo mundo, todo casal deve andar na rua de mãos dadas. Mas é aquela pessoa que faz muita questão de estar grudado o tempo todo, de precisar de carinho, porque senão ela não se sente amada. Ela não vai se sentir amada se ela não tiver esse toque físico. Para ela isso é fundamental. Então a gente tem que reconhecer qual é a linguagem do amor do outro. Nós somos muito diferentes um do outro. E aí se você falar assim, ah, Silvana, mas eu tô fazendo aquela linguagem do amor, eu tô fazendo aquilo que eu descobri daquela pessoa, agora tem que ser sincero. A gente percebe, nós sentimos quando algo não é sincero pra gente. A gente percebe se o outro tá forçando aquela situação. A gente percebe isso. Então, quando você for ter alguma dessas atitudes, ela tem que ser real, ela tem que ser natural. Não dá pra gente forçar essa atitude. Não dá pra você achar que, eu vou fazer então, ato de serviço, eu vou fazer aqui, sei lá, um café da manhã pro outro, mas aí você faz reclamando, você faz com aquela cara feia, o outro sente. E quem vai se sentir amado com alguma coisa forçada? Ou então você imagina eu comprando um presente para o outro, só que eu compro e fico reclamando do preço, eu compro e depois fico falando disso. Então é importante que tudo isso seja natural, que tudo isso seja espontâneo. É importante que todos esses atos de amor, toda essa linguagem seja espontânea. O que eu posso fazer hoje então para identificar a linguagem do amor? Como eu posso saber qual é a minha linguagem do amor e qual é a linguagem do amor do outro? De tudo que eu falei aqui, de todas as explicações, vocês vão perceber, eu prefiro isso do que isso. É fácil, eu me sinto mais amada quando eu ganho um presente, ou eu me sinto mais amada quando o outro diz que me ama? Eu me sinto mais amada quando diz que me ama. Então, provavelmente, a sua linguagem é a palavra de afirmação. Mas aqui eu tenho um presente para vocês. Vocês vão, se você quiser fazer o teste online, existem vários testes que eu aplico, até é um teste diferente, mas eu consegui um teste online, que você pode fazer online e pode também pedir para o seu marido fazer. E esse link desse teste está no meu canal do YouTube. Lá no meu canal do YouTube tem um vídeo que chama As 5 Linguagens do Amor. E lá na descrição do vídeo tem um link, faça o teste das 5 linguagens do amor. Então você pode fazer esse teste e você fazendo esse teste você vai saber qual é a forma que você se sente mais amada e qual a forma que o seu marido se sente mais amado. É legal você pedir para ele fazer também, porque assim você vai poder se comunicar e tratá-lo da forma com que ele se sente mais amado. E você vai poder dizer também para o outro qual é a forma que você se sente amado.
porque às vezes a gente nem percebe isso. A gente às vezes acha que o problema está só no diálogo. Eu acho que o problema está só na comunicação. E na verdade, esse problema está na demonstração de tudo isso, na demonstração desse amor, da forma com que a gente se trata. A gente tem que descobrir qual é a linguagem do amor, para que a gente possa se comunicar melhor. Então, vai lá no vídeo As 5 Linguagens do Amor, que está no meu canal do YouTube. Faça o teste hoje. Faça esse teste para você descobrir qual é a sua linguagem do amor. Um grande beijo. Obrigada. Gratidão pela presença de vocês.